Meu nome é Ana Maria Eck Alves, como já foi dito. Eu sou formada pela Universidade Federal do Paraná. Trabalhei muitos anos na Prefeitura Municipal de Curitiba e hoje também já estou há muitos anos trabalhando na Universidade Federal de Santa Catarina. Eu trabalho com a área de endodontia, mas no último ano eu tenho também trabalhado na área da biossegurança. E eu tenho aprendido muito nesse tempo. Então hoje eu vou compartilhar com vocês parte de que tem sido essa caminhada. Eu vou começar a conversar com vocês em cima de uma definição de biossegurança que eu gosto muito dessa definição. Ela diz que biossegurança é um conjunto de ações voltadas à prevenção, minimização e eliminação de riscos inerentes a diversas atividades: pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento tecnológico, prestação de serviços. E aqui muitas vezes entra o campo da odontologia, que nós estamos prestando serviço à comunidade, que podem comprometer a saúde do homem, dos animais e do meio ambiente. Por que eu gosto dessa definição? Porque é uma definição que ela inclui os animais, ela inclui o meio ambiente, ela inclui aonde nós vivemos. Não é uma definição que nos restringe apenas na odontologia. E quando a gente faz biossegurança, o tempo inteiro nós temos que pensar nas consequências para o meio ambiente. Então eu gosto muito dessa definição. Vamos voltar lá no início dessa definição. Ela fala sobre prevenção, minimização ou eliminação de risco. Que riscos seriam esses? Vocês conseguem pensar no lugar onde vocês trabalham, nas clínicas que vocês estão, que risco vocês correm? Existe algum risco que vocês têm que prevenir, minimizar ou eliminar? Quando a gente então pensa em riscos, a gente tem que começar a enumerar, porque a partir daí a nossa prática vai ter significado. Deixa de ser uma coisa automática, de rotina, mas ela passa a ter significado. Existe uma classificação de riscos por áreas, inclusive tem cores. Por exemplo, a cor verde muitas vezes vem com o indicativo de um risco físico. Será que existe risco físico dentro de um consultório de uma clínica odontológica? Por exemplo, ruído. Pensa bem no som da alta rotação, de uma bomba a vácuo, do sugador. A gente está exposto o dia inteiro, ou no momento de atendimento, a esse tipo de ruído. Com relação à luz, nós temos um refletor, que ele pode ter uma luz de boa qualidade ou não. Isso acaba forçando a vista do profissional e muitas vezes até inviabilizando o tratamento do paciente. Então a luz, ela é classificada também como risco físico. Risco químico, nós temos numa clínica odontológica e nós trabalhamos com ácido, com resinas, trabalhamos com mercúrio. Tem gente que diz, mas eu não faço mais amálgama, eu só faço resina composta. Mas no momento em que você vai trocar uma restauração feita anos atrás, você vai ter que retirar aquele amálgama. No momento que você está retirando o amálgama, você está mexendo de novo com o mercúrio. Dentro da odontologia, nós temos a cor amarela representando o risco ergonômico, é a questão da postura, o ritmo de trabalho e aí N os outros estresses, que entra nessa parte de ergonomia. Temos os riscos mecânicos representados pela cor azul e aqui nós entramos nos acidentes com material pérfuro cortante. Se eu me ferir com qualquer instrumento que ele esteja estéril, eu estou tendo uma ação mecânica. Mas no momento em que eu me acidento com uma agulha, por exemplo, que já entrou em contato com o sangue do paciente, aí eu tenho um risco biológico junto. Então o risco mecânico, muitas vezes, ele está atrelado ao risco biológico junto. E hoje, então, nós vamos gastar muito tempo falando sobre essa questão do risco biológico. Olhando, então, para a odontologia, nós podemos ver que nós temos diferentes tipos de risco dentro. Vocês já tinham pensado nisso? Dentro desses diferentes tipos de risco, nós podemos ter também diferentes tipos de intensidade. E isso, gente, vai variar, não existe um padrão. Vai variar com a prática do local que nós trabalhamos.
Eu acredito que eu estou falando aqui para hoje, para o estado de Santa Catarina, né? Inúmeras cidades, inúmeras realidades. Pode ser que eu tenha uma unidade que ela esteja com equipamentos extremamente dentro do padrão, ou seja, o risco físico dela abaixou. Ela tem um risco baixo físico. Mas, no entanto, às vezes o risco biológico dela é alto. E como eu disse para vocês, uma biossegurança ela quer reduzir, minimizar ou até eliminar. O ideal é que passasse de um risco alto e a gente sempre trabalhasse com o mínimo, ou talvez a gente até eliminasse ele da nossa realidade. Como eu disse para vocês, nós vamos trabalhar hoje com a parte de risco biológico e tentando nos alertar da nossa prática diária para a gente reduzir esse risco biológico. Quando a gente pensa em risco biológico, a gente pensa em quê? Micro-organismos, bactérias. Como que isso nos impacta a nossa vida? Nos dando doença, criando doença, nos fazendo com que a gente perca a nossa saúde. Quando a gente pensa em doença, a gente já pensa naquelas que vão nos prejudicar mais. Aqui eu coloquei, por exemplo, a AIDS preocupa cada um de nós? Preocupa. Por quê? Porque ela não tem vacina e ela também ainda não tem cura. Quando a gente pensa em hepatite B, e mesmo HPV, apesar de já existir vacina, por que a gente se preocupa tanto com ela? Porque a parte ali da avaliação do agente biológico, ela ganha uns pontinhos altos ali. E a tuberculose, ela tem vacina e ela tem cura, mas segue isso outras inúmeras doenças. Isso foi um exemplo apenas. O que é importante a gente fazer? A avaliação desse agente biológico. Quando eu penso na parte de infectividade, ou seja, a capacidade que o micro-organismo tem de penetrar na nossa pele, se reproduzir, crescer, se multiplicar, é uma coisa. Agora, esse micro-organismo, ele fazendo tudo isso, ele vai me causar uma doença, uma patogenia? Então, a capacidade ainda dessa bactéria causar uma patogenia, eu tenho que me preocupar com isso. Também tenho que levar em conta o tratamento. Eu me infectei, eu tenho uma patologia. O tratamento é barato? O tratamento eu resolvo numa farmácia em 3 dias, 4 dias? O tratamento é longo? Ou eu vou ter que me mudar para um outro país para conseguir tratar? Então, o tratamento também impacta nessas consequências. A transmissibilidade, uma vez que eu estou contaminada, eu passo isso para outras pessoas facilmente ou não? Ele é facilmente transmitido? O índice de mortalidade tem impacto? E a questão epidemiológica é, esse agente, ele é frequente na região que eu moro? Como é que ele se distribui na comunidade? Então, quando eu penso em risco biológico, eu tenho que pensar nesses fatores para mim começar a analisar e eu ter ideia do que é que eu estou me defendendo. Por exemplo, eu entrei agora nas semanas passadas procurando saber qual é a realidade do nosso estado, Santa Catarina, né, com relação à AIDS. E eu encontrei valores que eu coloquei numa planilha de Excel e montei esse gráfico. Então, ali vocês veem, em 2014 eu tinha um índice de doença. 2015, com tudo que a gente já sabe de biossegurança, pessoal. A gente já sabe bastante coisa. O que acontece? Sobe. Chega 2016, o número de aidéticos continua a subir. Isso com tudo que a mídia já tem, com tudo que a gente já sabe. Então, nós trabalhamos num lugar onde a gente corre sim o risco de ter um problema com o vírus HIV. Quando eu penso em hepatite em Santa Catarina, vocês percebam no caso, eu tentei comparar com o Brasil. Né? Quer dizer, eu tentei não. O jornalista, quem me forneceu essa fonte, informação, comparou Santa Catarina com o Brasil. Eu aqui no gráfico só coloquei esses dois. Então, veja só, enquanto a média do Brasil é 7,6 casos para cada 100 mil habitantes, a de Santa Catarina é quase 3 vezes mais. O que está acontecendo com o nosso estado? Quando eu penso na hepatite C, enquanto a média do Brasil é 12,6
casos para cada 100 mil habitantes, aqui em Santa Catarina nós temos 17. Então isso é preocupante. E a gente realmente precisa rever esse conceito de biossegurança, porque nós temos que minimizar, né, prevenir e eliminar. O certo desses gráficos era cada ano está menor, com tudo que a gente já sabe. E isso não acontece. Então, gente, vamos pensar no risco biológico. Ele é caracterizado pela exposição que nós, da equipe odontológica, temos, né, a variedade de micro-organismos na comunidade. E esses micro-organismos, eles estão presentes no sangue, nas secreções orais e orofaríngicas. Uma outra coisa a se levar em conta é o potencial que o agente biológico tem, que foi o que a gente já conversou no slide passado. E isso é que vai oferecer, né, a gente precisa ver nesse potencial frente a nós, indivíduo, a comunidade e ao meio ambiente. Quando a gente pensa nesses dois fatores, nós vamos pensar como é que nós vamos reduzir o risco. E a resposta é através de medidas, através de precauções. Antes de nós entrarmos nas precauções, vamos conversar um pouco a respeito de fonte de infecção. O que é a fonte de infecção? É o ser humano. Quando eu faço anamnese numa pessoa e falo, como é que tá? Ele diz, não, tudo bem, tudo ótimo, maravilhoso. Aí eu atendo ele hoje. Amanhã, ele telefona e diz, olha, eu não vou poder ir na consulta porque eu estou com febre alta. Aí você pergunta, o que ele tem? Ah, eu estou mal, não sei o que, vou ter que procurar um médico. Ou seja, ontem, quando ele veio no consultório, ele já estava com essa infecção. Só que estava naquele estado subclínico. Hoje, ele está com uma infecção aguda, tanto que ele nem apareceu. Então, as infecções na fase aguda, até que a gente consegue se defender. A gente já não abraça, já não beija, já não cumprimenta. Mas no estado antes, a gente não tem muito como se defender. Porque a gente não sabe, o nosso inimigo ele é invisível. Então, a fonte de infecção é o ser humano. Muitas vezes no estágio antes da doença se instalar, ele nem sabia que ia ficar doente, mas ele já está transmitindo na fase aguda e muitas vezes depois que ele fica bom, ou seja, passou a noite e não tem mais febre, ele já liga para você e diz, olha, eu já posso ir hoje na consulta porque não tem mais febre. Só que, pessoal, ele está naquele declínio. Ele ainda tem sim um micro-organismo e ele ainda pode passar essa carga que ele tem, seja viral, seja bacteriana. Então, a gente tem que cuidar com a fonte de infecção em todos os estágios que ela esteja, principalmente quando ela está subclínica, sem apresentar sintomas, né, e sinais. E isso eu coloquei uma mão ali, por quê? Porque a fonte de infecção, geralmente, o elemento carreador é a mão. É com a mão que a gente pega nos objetos, é com a mão que a gente cumprimenta as pessoas, é com a mão que a gente abre uma porta, é com a mão que a gente faz tudo. Então, a higienização da mão, gente, ela é muito importante para a gente poder cuidar tanto da fonte de infecção e não entrar na infecção cruzada. E quando eu vou falar de infecção cruzada, é aquela infecção que eu recebi do meu paciente, só que ao mesmo tempo eu vou para casa, eu pego o celular, uso ali, e aí eu empresto o celular ainda para alguém, ou chega na minha casa, eu ponho em cima da mesa de refeição, do lado da mesa, e ali vem a infecção cruzada. Ou seja, eu acabo saindo de dentro do nosso contexto de odontologia. Então, quando a gente pensa em risco biológico, eu quero, né, fazer um alerta sobre a fonte de infecção e a infecção cruzada. E mais uma vez, como é que a gente reduz e quais são as precauções que a gente tem? Uma das primeiras precauções padrão é a imunização. Eu creio que todos vocês que trabalham numa equipe odontológica, vocês já têm, né, a vacina contra hepatite, febre amarela, sarampo, cachumba, rubéola, difteria, tétano. Vacina contra a gripe e a influenza, né? Muitas vezes a gente vê HN1, às vezes aparece um outro tipo e o Ministério da Saúde lança as vacinas. E aí eu faço a pergunta para vocês, como é que está a tua imunização? Vou abrir um parênteses aqui para falar sobre hepatite. Muitas vezes a gente já fez toda a parte do esquema de vacinação para hepatite.
Aí o importante, pessoal, é a gente fazer uma checagem para ver se o nosso organismo produziu os anticorpos. Então isso é uma coisa bem, eu não sei se todos vocês já sabem, se vocês estão imunes à hepatite, mas é uma coisa interessantíssima de todos vocês fazer, principalmente para hepatite B. Como eu mostrei para vocês, Santa Catarina está bem alto, acima da média em relação à hepatite B. Quando eu penso em medida de precaução, eu gosto muito desse quadro que uma vez eu vi numa apresentação, né? E esse quadro, ele mostra sobre o princípio, né? Medidas preventivas de proteção pessoal da equipe. A imunização que eu falei para vocês, antisepsia da mão e em casos de acidentes, quimioprofilaxias, que eu não vou entrar hoje nesse campo porque não vai dar tempo. Tá? Em relação, então, às precauções universais, vamos pensar na hora de lavar a mão. Gente, esse é o fator fundamental, é uma coisa simples, lavar a mão. E é uma coisa que faz muita diferença. Faz muita diferença. Então, o hábito de lavar a mão. Antes, quando você chega em casa, lave a mão. Quando você sai da tua casa, lave a mão. Que até para você não levar o que está da tua casa para frente. Entrou na unidade de saúde, lava a mão. Antes de procedimentos, lava a mão. Depois dos procedimentos, lava a mão. Corta esse elo da fonte de infecção, que mesmo que você poderia estar dentro dele. Com relação, então, às medidas de proteção pessoal, o item seguinte seria aquele evitar contato com matéria orgânica, seria uma barreira. Não quero contato com a matéria orgânica, não quero contato com o micro-organismo. Como é que eu faço essa barreira? Então, aí vem os EPIs. O gorro, que vai nos proteger o nosso cabelo, tanto de nós passarmos o que a gente tem, quanto de a gente receber. O manual da Anvisa e o manual do CRO de Santa Catarina, eles colocam lá que o gorro deve ser preferencialmente descartável. Eu estou procurando um documento que me diga que o gorro ele tem um grau de contaminação maior que o nosso jaleco. Porque o nosso jaleco não é descartável. E também a recomendação. Então, quando eu penso no meio ambiente, na fabricação de lixo que eu gero, eu acho que está faltando um pouco de estudo em relação a essa questão do gorro. Né? Mas, tanto o manual da Anvisa quanto do CRO, eles deixam aberto isso. Né? Eles dizem que preferencialmente, mas eles também não proíbem aquele que poderia ser caracterizado igual ao nosso guarda-pó. Se o nosso guarda-pó é lavado todo dia, ele entra junto nesse critério. Óculos de proteção. O óculos de proteção vai nos proteger tanto da parte biológica quanto da parte mecânica. Porque se eu estou ali na minha alta rotação e um fragmento dentário de uma restauração vem para o meu olho, o óculos protege. Então o óculos é uma proteção bem importante para o profissional. E lembrar, se você usa um óculos de grau, aquele óculos que é aberto do lado, você continua correndo risco. Então, o ideal é usar o óculos de grau e um outro óculos junto. Eu estou falando para vocês de proteção, EPI, e é muito difícil, gente. Pelo menos, para mim, é. Você está 100% dentro do padrão. Existem procedimentos, às vezes, que usa aquela lupa de aumento e o óculos de proteção dificulta. E ali, na hora, não, é só 5 minutos, eu acabo negociando. Ou seja, acabo indo para uma zona de risco. Então, pessoal, o óculos de proteção é importante e a gente tem que aprender a se adequar a isso, né? É difícil, mas a gente tem que ir nessa batalha para o nosso próprio bem. O avental, ele deve ser totalmente fechado, gola fechada, comprido para baixo do joelho, mangas fechadas, porque nós temos que nos proteger por inteiro. A questão das luvas. Essa luva ela deve ser certificada pelo Inmetro. Existem luvas grossas, finas, né? E a gente tem que ver a atividade que a gente vai fazer e escolher uma luva apropriada para aquela atividade. E o sapato, gente, tem que ser fechado. Ah, mas o sapato... vamos supor que caia um bisturi sujo de sangue e fure o teu pé. Se você tiver com o sapato fechado, você está protegido. Pode cair uma alta rotação, uma broca, a gente pode se ferir.
Bem, com relação, não basta a gente ter as medidas de precauções pessoais, as barreiras para evitar o contato, a gente tem que tornar o ambiente que nós temos seguro também. Como é que a gente torna esse ambiente seguro? Fazendo uma limpeza. E a partir de uma limpeza, a desinfecção. Gente, a desinfecção, vou começar a falar área. Se eu tenho uma área aqui que está poluída ou contaminada, tudo que está aqui eu devo evitar que vá para uma área limpa. Porque se eu começar a tirar materiais da minha área contaminada e colocar em outras áreas, no final do meu atendimento, eu estou com todo o meu espaço contaminado. Eu tenho que ter uma outra preocupação, que são os instrumentais que eu uso. Esses instrumentais, eles têm que estar seguros. O que seria um instrumental seguro? Seria um instrumental sem micro-organismos, seria um instrumental estéril. Então, existe uma classificação, porque nem todo o material eu consigo colocar numa autoclave, numa estufa. Uma classificação em que os artigos são classificados como críticos, semicríticos e não críticos. E esses artigos críticos, como é que eu trabalho com eles? São aqueles artigos que entram em contato com sangue, com secreções humanas contaminadas. Então, esses artigos eu tenho que limpar, é água e sabão, e depois disso eu passo para esterilizar. Esterilizar o que significa? Destruir toda e qualquer forma de vida. Não tem negociação. Os artigos semicríticos, que são aqueles que entram em contato com mucosa íntegra e pele, esses artigos, o que eu tenho que fazer? Limpeza, água e sabão, retirar tudo aquilo que eu consigo enxergar, ver, toda a sujidade visível, ou seja, sobrou um pouquinho de cimento, gente, volta para lavar. E a partir daí eu vou esterilizar. Dentro dos semicríticos, muitas vezes tem materiais que não aguentam, são os termosensíveis, eles não aguentam temperaturas elevadas. Então, esses materiais eu vou fazer uma desinfecção de alto nível. E tem os artigos não críticos, que são aqueles que entram em contato com a pele íntegra. Então, esses artigos eu vou ter que lavar com água e sabão. E depois disso, eu faço uma desinfecção, que aí eu posso usar um produto que tenha um nível intermediário ou médio. É importante a gente fazer esse exercício de categorizar o nível de contaminação dos nossos tanto do ambiente quanto do nosso instrumental. Porque a partir disso a gente vai poder aplicar os produtos. E aqui também vem outra fala. Essa projeção que eu pus ali, ele é tirado do manual da Anvisa, é uma página, quando ele fala sobre os produtos químicos que nós vamos usar na desinfecção. E ali nós temos o álcool 70, e o manual da Anvisa coloca ele como uma média. O nível de desinfecção dele é médio. E para ele ter esse nível médio, ali diz que ele precisa de 10 minutos fricção. Se você só passa o álcool rapidinho, você não fez uma desinfecção a nível médio. Você fez uma infecção de baixo nível. Agora, se você fizer a fricção e usar de acordo com o manual, você aumenta a eficácia desse álcool. O glutaraldeído, a 2%, o manual da Anvisa coloca ele como um alto nível. Para ele fazer ali as funções de bactericida, fungicida, furicida, e esporicida, que é o mais difícil de fazer, eu preciso de uma imersão durante 30 minutos. Se eu pegar o glutaraldeído e fizer menos do que isso, ele deixa de fazer uma desinfecção de alto nível e vai fazer muito menos. A eficácia dele vai ser menor. O hipoclorito de sódio, né, que é o nosso primo, irmão da nossa que boa água sanitária. Aqui, no manual da Anvisa, coloca que a 1% o grau de desinfecção dele é médio. Para ele ter a função de bactericida, fungicida, esporicida, ele precisa de 30 minutos de imersão. Se eu só passar o hipoclorito em cima com um paninho, por mais que o manual da Anvisa diga que ele é médio, a ação que ele vai ter na maneira como eu uso vai diminuir. E ele vai ser leve, light. E o ácido peracético. Pensa bem, o ácido peracético, muitas vezes as pessoas dizem, eu não uso porque é caro. Olha a concentração que ele é usado. Ele é usado de 0,01 a 0,2%. Eu tenho, por dizer, 1 litro, eu vou fazer a diluição, para 1 litro eu usaria
sem menos, uns 2 ml de ácido peracético, faria diluição. E o poder de desinfecção dele é alto. Ele é uma boa opção para nós fazermos as desinfecções de bancadas e tudo mais. Veja que para ele ser esporicida, eu preciso de uma imersão durante 10 minutos. Então, a maneira como a gente usa faz diferença. Quando eu estou falando aqui de produtos de desinfecção, eu vou voltar para o primeiro slide lá que eu falei do risco químico. Não adianta a gente querer fazer tudo na nossa clínica agora com o glutaraldeído, porque ele é alto nível. Porque se a gente for tratar uma superfície não crítica com ele, nós vamos acabar estar nos expondo, a nossa saúde é um risco químico. Porque o glutaraldeído, da família dos aldeídos, ele é irritante para a pele, mucosa. Então, por isso que não adianta a gente querer ir para o máximo. A gente tem que aprender a usar as coisas, cada coisa no seu lugar, cada coisa no seu equilíbrio. Então, resumindo bem rapidinho aqui, para a gente passar, né? Todos os equipamentos e superfície, nós vamos fazer a limpeza. Pode ver, água e sabão funciona sempre e ele é maravilhoso. Tá? O demais é o plus. Não adianta vocês irem para o glutaraldeído dos porcentos se vocês não lavaram o instrumental ou lavaram mal. Não adianta vocês colocarem o material na autoclave, como lá os termos resistentes que vão para a autoclave, se vocês lavaram mal. Tá? Não se esteriliza a sujeira. A sujeira tem que ser eliminada, tem que ser tirada. Então, equipamento, superfície, bancada, é limpo com um pano com água e sabão, é limpo depois com um pano só de água, e depois nós vamos fazer a desinfecção, que aí vocês podem escolher o produto que vocês vão usar, o álcool, o ácido peracético. Os materiais termosensíveis, aqueles que não aguentam temperaturas elevadas, nós vamos fazer a desinfecção. Se ele for crítico, a desinfecção vai ter que ser feita com glutaraldeído dentro do padrão que o fabricante indica. E todos os instrumentais que são resistentes à temperatura, mesmo eles sendo semicríticos, eles vão para a autoclave e vão ser esterilizados. Esterilização, pessoal, o método químico eu já acabei falando para vocês. O método físico, nós temos as estufas, que é o calor seco. Importante dizer, gente, a estufa, ela precisa de a temperatura de 160 graus por 2 horas. E a contagem do tempo é depois que atinge os 160 graus. Não é na hora que você põe o material e fecha a portinha. Não é ali que você começa a contar. Depois que o termostato, ou o ideal é você ter um termômetro dentro da estufa, ele indicar a temperatura de 160 graus, a partir dali você conta 2 horas. Mas hoje, o que está sendo, todo mundo está substituindo e que tem um padrão muito melhor de esterilização é a autoclave, que é um calor úmido. E a autoclave, então, ela vai ser uma temperatura mais baixa, de 134 ou de 121. Se você trabalha com 121, vai precisar de 20 minutos, ou de 134, que você diminui esse tempo. E a radiação ionizante, que a gente usa muito pouco na odontologia. Bem, com relação à esterilização, o que é importante se eu vou trabalhar com autoclave? Já que é o princípio da autoclave, é o vapor que vai fazer a esterilização, eu preciso que esse vapor penetre em toda a superfície dos meus instrumentais. Eu não posso sobrecarregar a minha autoclave, a ponto de eu entulhar tanto que o vapor não consegue passar. Então, é preciso entender como é que a autoclave funciona para a gente colocar nossa carga que nós queremos fazer a esterilização. É importante saber que não basta você pôr o material na autoclave, você tem que checar se essa autoclave está funcionando ou não. Como é que você checa se o material passou por aquilo que a gente preconiza? Através do monitoramento. Então, nós temos monitoramentos químicos, que são essas fitas, né, que elas têm uma tinta, que elas mudam de cor quando são expostas a temperatura alta. Mas essas fitas, elas só indicam se o material foi submetido a uma temperatura alta ou não. Tempo, pressão, ela não diz. Já o monitoramento classe 4, existe monitoramento 1, 2, 3, 4, cada um para sua especificidade, aqui eu estou reduzindo por questão de tempo. O 4 ele já é multiparâmetro, ele já fala do tempo e temperatura. Então vocês veem esse aqui que eu estou colocando, né? Ele é um indicador, né, químico, multiparâmetro, para esterilização a vapor, específico para autoclave.
Se a temperatura chegar a 121 graus durante 20 minutos, ele vai dizer tá ok. Ou se a temperatura chegar a 134 graus, por 4, 5 minutos, ele vai dizer ok. E o integrador 5 é melhor porque ele nos dá uma posição sobre se a temperatura foi ok, se o tempo foi ok e a qualidade do vapor. Mas o melhor de todos os monitoramentos mesmo é o biológico. Então o físico é feito em todos os ciclos, a gente pode usar aquelas fitas zebradas, né, que a gente está fazendo só o monitoramento do processo físico, que é temperatura e tempo, pressão. Os químicos, né, que seria o classe 5, lá que ele vai mostrar a alteração, a qualidade do vapor, a penetração. Nós colocamos esses marcadores na parte mais difícil, bem dentro da nossa carga, para saber se o vapor conseguiu penetrar lá dentro. E o biológico, gente, é a mesma coisa. Esse pode ser feito uma vez por semana. Mas o que é colocado no meio da carga, na parte mais difícil da penetração do vapor? É colocado uma amostra de esporos. E depois que termina todo o ciclo, esse indicador biológico, ele vai se romper, esse esporo vai entrar em contato com o meio, e se esse esporo tiver crescimento, gente, toda aquela carga que a gente acha que estava estéril não está mais. Agora, se esse esporo não crescer no meio, isso significa que as bactérias, a esterilização foi realmente eficiente a ponto de matar esses esporos também. Então não basta ter uma autoclave, nós temos que monitorar para ver se a coisa está acontecendo certo. Então, pessoal, esse fluxo de material está no manual do CRO de Santa Catarina. E ele mostra que o artigo sujo, ele faz um ciclo, né? A exposição ao agente de limpeza, que eu falei aqui para vocês, água e sabão, enxague com água potável e corrente, a secagem do material. Nesse momento, pessoal, tem ali barreira física. Eu estou usando um EPI, eu estou saindo da área suja e estou indo para uma área que já foi feito um processo de limpeza. E ali eu devo usar, né, um equipamento de proteção coletiva, ou seja, não venho com o mesmo guarda-pó que eu estava atendendo em clínica e contaminado da clínica. Daqui para frente eu já uso um outro guarda-pó, um outro avental. E aí eu vou passar a inspeção visual. Eu vou olhar se todo aquele equipamento que eu lavei, ele tem alguma sujidade que eu vejo. Se eu ver qualquer sujidade, ele volta para a exposição ao agente de limpeza. Se ele não tiver sujidade nenhuma visível, aí sim ele vai para a esterilização, caso ele seja um material termorresistente. Se ele for termosensível, ele vai sofrer uma desinfecção de alto nível. E aí depois ele vai para o armazenamento. Com relação ao armazenamento, pessoal, adianta eu esterilizar tudo e depois eu vou guardar lá embaixo da pia, que tem um vazamento do sifão e úmido. Aí eu pergunto, qual foi a validade de todo esse processo? Nenhum. Durou horas a validade. Só o tempo de sair da autoclave para chegar lá no local. Então, armazenar os armários, eles têm que ser fáceis de ser limpo, né? A ventilação tem que ser adequada, tem que ser seco, cuidado com as infiltrações e tem que ser de fácil acesso e organização. Não adianta eu colocar o meu material que eu vou usar na clínica todo dia lá embaixo guardado. Na hora que eu preciso, eu vou ter que abrir o armário, que eu tenho que abrir uma gaveta, que tenho que tirar 3 coisas da frente para pegar o material lá atrás. Ou seja, se eu estou num ambiente com luva, eu acabo contaminando toda aquela sequência de abrir e fechar. Aí vocês me perguntam, quanto tempo dura a esterilização? É uma pergunta bem difícil de responder. Eu diria para vocês assim que, se ficar com todos esses critérios, eu acho que um tempo assim de 30 dias é aceitável. Mas eu não tenho nenhum estudo desses para dizer para vocês que não é. Ou seja, a cada 30 dias, se você usou ou não usou o material, por segurança, esterilize tudo novamente. Bem, já conversamos sobre vários tópicos daqui e agora nós vamos ali para o último, né, que é limitar a propagação de micro-organismos.
Então, eu já tenho minha imunização feita, já estou com meus EPIs certos, já foi feita a desinfecção, esterilização, e só que eu tenho que pensar agora como é que eu vou limitar isso. E eu vou limitar através da limpeza. E nós temos que ter um ciclo, um protocolo que a gente tem que limpar as paredes das nossas clínicas, as luminárias. E para isso a gente tem que usar luvas grossas. O pano tem que ser embebido em água com sabão. Depois a gente pode passar um outro para retirar. É importante que o sabão seja retirado. E uma coisa importante, gente, é a gente usar sentido único e sempre da parte mais limpa para a mais suja. Aquela história de a gente limpar assim, eu tiro a sujeira de baixo, levo para cima, tiro a sujeira de cima e passo para baixo. Ou seja, eu acabo misturando os nichos de bactérias. Então, gente, a limpeza é no sentido único do mais limpo para o mais sujo. Quando eu penso em limpeza de ambiente, a gente vai ter que ter um critério, gente, para aquelas regiões mais difíceis, né? A gente sabe que os micro-organismos se escondem nos locais mais difíceis. E tem aqueles locais que a infecção cruzada come solto, que é no caso das portas, todo mundo pega a sua mão, abre uma porta e fecha. As maçanetas, cuidado, os vidros, os armários, né? Aquele armário que está mais próximo da porta, que mais pessoas colocam as coisas. Ou aquele armário que ninguém encosta nada. Esse armário também é perigoso, gente. Porque daí isso aqui que vê, as pessoas vão lá e limpam mal, limpo, porque acham que não tem sujeira nenhuma. E ali, o micro-organismo que está na forma vegetativa, aquela forma fácil de limpar, naquela região que pouca gente usa, ele vai se tornando esporo. E aí vocês sabem, o esporo, gente, é difícil de remover e é difícil de matar. Então, vocês cuidado, né? Inclusive a frequência. Eu pus ali frequência semanal? Não sei. Se vocês estão numa região onde tem muita poeira, sujeira direta, essa frequência vai ter que diminuir. Mas no mínimo, a frequência assim, fazer uma faxina no ambiente todo, em todas as superfícies, um tempo bom é ser feito semanal. E se vocês tiverem um checklist também que vocês anotem, e a data que vocês fizeram para não se perder. No dia da faxina, puxa vida, não deu tempo de eu limpar o canto. Anota lá que o canto não foi limpo. Porque na outra vez ele tem que ser o primeiro a ser limpo. Com feito a limpeza, essa limpeza geral, nós vamos passar para a desinfecção, que é daí sim é o momento do nosso atendimento. No momento do nosso atendimento, as superfícies vão ter que estar desinfetadas e talvez com barreiras. Então, pessoal, paredes e bancadas, elas podem sofrer uma desinfecção com álcool 70, né? Ou o ácido peracético, eu coloquei ali PAA, né? Que é o ácido peracético, e a concentração vai de 0,01 a 2%, ou o hipoclorito de sódio a 1%. Né? Isso aqui não é só o manual da Anvisa que diz, são outros livros de biossegurança, né? Que eles apresentam isso. Eu estou dando um leque de opção para vocês. Não estou só colocando uma fonte, porque às vezes vocês não têm o álcool, mas tem o hipoclorito. Às vezes não tem hipoclorito, vocês podem usar o ácido peracético. A unidade auxiliar guspideira, ela também tem que ser feita a desinfecção nela. E ali a gente até podia passar, conforme depois de uma cirurgia, um hipoclorito um pouco mais concentrado, até uns 2,5%. Os refletores, mesa auxiliar, a cadeira onde o dentista senta, equipo. Inclusive no piso, fiz uma cirurgia, caiu sangue no chão, posso passar também um ácido peracético ou o hipoclorito. Bem, fiz a desinfecção, meu equipamento está ok, eu estou com a sala toda limpa, eu vou pensar nas barreiras de proteção. Ou seja, a alça do refletor, onde eu vou ter que, durante a minha manobra cirúrgica, às vezes, acondicionar a luz, arrumar, regular, para que ela vá para o meu campo de ação. Muitas vezes, durante o atendimento, eu vou mexer nessa alça 1, 2, 3 vezes. É interessante eu ter uma barreira, passar um filme nessa barreira, que quando eu pegar com a minha luva naquela alça de proteção, eu vou estar colocando esses micro-organismos nessa barreira. Terminou o atendimento, eu tiro a barreira e jogo no lixo. E a minha alça está lá, não mais crítica, mas ela vai estar de semicrítica, talvez até para não crítico. Então, a colocação de barreiras de proteção, tudo o que a nossa mão for ter que manipular durante o atendimento, põe. Vou ter que abrir uma gaveta, para ter que pegar uma broca.
Gente, na alça da gaveta, ponham essa barreira de proteção, de maneira que você não não toque na gaveta. Né? Durante o meu procedimento, eu vou ter qualquer coisa que vocês pensem, vou ter que usar um aparelho. No caso de endodontia, a gente às vezes usa o localizador. Cubram esse aparelho, para que esse aparelho ele não fique contaminado e fazendo uma infecção cruzada entre os atendimentos. Tá? Então, é muito importante as barreiras de proteção. E elas podem ser de plástico, podem ser de tecido, que daí tem que ser lavável, ou pode ser do tecido não tecido, SMS, que tem que ser esterilizado. Bem, pessoal, com relação à qualidade do ar e da água, limpeza do compressor, fazer a sangria do compressor, manter a qualidade do ar, das mangueiras, né, dos recipientes de água para alta rotação, para baixa rotação. Isso tudo a gente tem que manter pela qualidade desses lugares e sempre pensar que ali pode se formar um biofilme e agregar uma multidão de bactérias. Relação ao ar-condicionado. Limpeza do ar-condicionado tem que ser semanal. Alguém faz isso? O filtro, pelo menos, tem que ser feito isso. Ainda mais quem trabalha numa clínica, num ambiente que a gente mexe muito com sangue e com aerosol. Não deve ser usado direto esse ar-condicionado. Tem que ter horas do dia onde vai ser ventilado o ambiente. Hoje já existem lugares, quando a gente põe um ar-condicionado, que a gente tem que ter um ventilador, que vende nas casas de materiais de construção. Tem que abrir a janela nos intervalos das atividades e durante a limpeza. Vou fazer a limpeza, abre a janela. Abre a janela para entrar um ar fresco, abre a janela para que aquele produto desinfetante não venha direto para mim. Então, muito importante durante a limpeza a gente ter um ambiente arejado. E agora, né, vou para uma parte já de gerenciamento de resíduos, né, que é uma parte bem importante quando a gente vai cuidar do meio ambiente. Pessoal, existe norma para isso. Né? A Anvisa tem uma norma do como a gente deve tratar o lixo e o meio ambiente também tem uma norma. O gerenciamento de resíduos de serviço de saúde, né, tem que estar regulamentado. Vocês têm que saber o que acontece com o lixo que vocês geram. Você sabe o que acontece com a agulha que você coloca no lixo da tua unidade? Você sabe para onde que ela vai? E isso é importante passar para a equipe. Saber que ela sai de um lugar, né, ali é feita a segregação, separamento, ela tem que sofrer um tratamento. Né? Vai para o acondicionamento. Esse lixo tem que ser identificado, que é um lixo contaminado, infectante. Né? Se é uma unidade grande, ele vai ter uma coleta interna. Se for uma unidade menor, também vai ter que ter um lugar específico para esse resíduo de consultório e de clínica. Tem que cuidar com o armazenamento desse lixo, não pode deixar ele a céu aberto, num lugar onde vem lá um bicho, depois rasga tudo. E aí ele se infecta, vai para a casa do vizinho, vai não sei para onde e leva. Tanto cuidado na clínica, e quando chega na hora do lixo, a gente põe em qualquer lugar, o cachorro vai lá, depois o cachorro entra para dentro da casa e espalha para a vizinhança inteira. Então, o armazenamento do lixo é de, assim, fundamental importância. A gente não pode lutar tanto e depois morrer na praia. E dentro dessa resolução, os resíduos de serviço de odontologia, eles são classificados. Né? Tem o grupo A, que é o infectante. O grupo B, que são os resíduos químicos, e vocês olhem, o grupo A de infectantes, gente, o lixo ele tem que ser identificado, tem que ter aquele desenho. E nós e a população inteira, quando enxergar aquele desenho, tem que saber que ali existe risco de infecção. Quando nós olhamos ali o risco químico, aquela caveirinha, né, a gente tem que saber que ali tem um risco químico. Ali pode ter ácido, soluções citotóxicas, desinfetantes. Né? O lixo tem que ser identificado. O grupo C de radioativos não é tanto a nossa preocupação, a menos que a gente fosse jogar uma ampola do aparelho de raio-x no lixo. Né? Mas esse não é a nossa preocupação. Lixo comum, pessoal. Lixo comum. Todas as embalagens que vêm da Dental, as embalagens das caixas, esse lixo nunca deve ser misturado com lixo infectante. Então, esse lixo que são das embalagens, o lixo que não é crítico, o lixo que não é crítico, que não entrou em contato com sangue, com secreções, ele deve ser separado.
E ali tem a história do papel que vai para um lugar, do plástico que vai para outro, do vidro que vai para outro. Se for matéria orgânica, vai para outro. E vocês têm que levar isso em conta. E o grupo C, né, é o grupo dos pérfuros, o grupo E, aliás, é o grupo dos pérfuros cortantes. Que eles também têm que ser identificados e têm que ser colocado num ambiente, numa caixa em que quem for manipular esse lixo não se perfure e não sofra um acidente. Tá? Quem é que participa da cadeia de biossegurança? Essa palestra que a gente está conversando sobre o assunto. Quem é que está nos assistindo? São só os médicos? São só os dentistas? São só os enfermeiros? Né? Toda a equipe tem que assistir, inclusive a equipe de limpeza. A equipe de limpeza ela tem que saber que o lugar que ela está limpando é um lugar que oferece risco. E ela tem que ser ensinada como se proteger. Então, a equipe de dentistas, assistentes, serviços gerais, recepcionistas, quem circular naquele ambiente tem que conhecer as normas e conhecer os riscos que correm. E trabalhar em defesa da prevenção e da redução disso. Vou falar agora para vocês sobre a questão de protocolo e checklist. É importante ter. Quando você tem esse protocolo, mas não aquele protocolo que fica na gaveta. Gente, escreva o protocolo e põe na parede para que todo mundo veja, né, tudo o que tem que ser feito. Né? Coloca o protocolo de biossegurança grande em alto bom som. Usa um material que seja de plástico, que seja fácil de limpar, porque no dia que for limpar a parede, tem que limpar. Evita colocar papel, tá? Mas coloque esses protocolos de forma que a equipe toda seja lembrada. Puxa vida, eu não estou fazendo nada, o paciente atrasou, já olho na parede lá e já vejo uma lembrança do que eu tenho que fazer. Poxa vida, atrasou, estou lá esperando para terminar a resina, não posso ficar olhando para a resina porque vai fazer mal. Já estou de novo relembrando as boas práticas de segurança. Tá? Então o checklist ele vai ajudar vocês a saber o que vocês estão fazendo. Aí sim, pode-se ter um que a gente periodicamente, né, a equipe pode analisar lá, faço. O que eu me esqueço de fazer, me esqueço às vezes, por que eu me esqueço? E aí é bom a gente pensar por que a gente está se esquecendo. Né? Às vezes pode ser o celular que está nos atrapalhando, pode ser uma conversa. Eu estou ali no meu atendimento, mas estou conversando sobre o resultado do Jogo do Brasil. Né? E aí passa despercebido. E o que eu não faço? Tem certas coisas que eu posso dizer, puxa vida, eu nunca fiz isso, eu não acho necessário. Né? E é importante se refletir, por que você não faz? E aí a gente busca evidência. Né? Será que você não está correndo um risco desnecessário? Às vezes é uma coisa tão básica. Né? Então vale a pena pensar sobre isso. Então, pessoal, refazendo um pouco do que a gente já conversou, né? Quando a gente pensa num esquema de atendimento, ou a gente pensa num ciclo de como funciona uma clínica odontológica, tem a questão da instalação, né? Que é a sala de espera, que são os ambientes físicos, o atendimento, a CME, que é um local onde vão ser esterilizados os instrumentais, né? A gente pôs aqui sala de máquina, porque isso aqui é a sala do compressor, né? Onde está o compressor, como é que é o condicionamento dele, né? E outras, se for um laboratório de prótese, que você vai desgastar prótese. Então, pensar num esquema da instalação, como é que isso funciona. A ergonomia, se eu vou trabalhar 4 mãos, gente, é fundamental trabalhar 4 mãos. Se eu estiver trabalhando sozinha, eu estou ali na boca do paciente e preciso de uma resina, vou lá pegar, já contamino o tubete da resina. Preciso mexer em alguma coisa, já vou... E ali, gente, lembra que eu falei para vocês da área contaminada e área limpa? Se eu estou trabalhando sozinho, no final do meu atendimento, se eu não for muito organizada, no final do atendimento, a área contaminada não é só ali. Eu contaminei, gaveta, armário, por onde eu passei, eu contaminei. Então, pensem bem no trabalho a 4 mãos, é bom tanto para o controle da infecção, quanto para a postura e para a saúde do profissional. O esquema de atendimento, como é que ele vai ser feito? E nós voltamos daí para o controle da infecção, né? Que são a colocação das barreiras, tanto dos utensílios quanto, os EPIs, equipamento pessoal, mas tem as barreiras que vão para os locais, para as alças do refletor, principalmente, às vezes para a caneta, para onde a gente segura o equipo. Né? O processo de desinfecção, que é o processo de limpeza geral,
e o processo de antisepsia. A desinfecção a gente faz em objetos, lembram disso? E a antisepsia em tecido vivo. Como é que eu posso fazer antisepsia do meu paciente? Se eu pedisse para ele escovar os dentes antes de eu atender, eu já reduziria metade dessa flora bacteriana. E se eu pedisse ainda para depois da escovação ele enxaguasse a boca com, sei lá, clorixidine, né, eu já ia ter um controle da infecção maior ainda. Então, quando a gente pensa no que a gente faz e por que a gente faz, a gente tem mais motivação para agir. A nossa ação ela tem significado para nós e é mais fácil. E vocês pensem, gente, que a transmissão das doenças, elas ocorrem onde as medidas de biossegurança são desconsideradas. Por que a AIDS está crescendo em Santa Catarina? Por que a hepatite cresce em Santa Catarina? Porque medidas de biossegurança elas são desconsideradas. Alguém acha que não é importante. E como o potencial do agente microbiológico, principalmente do vírus, da hepatite, ele é alto, a transmissibilidade dele é alta, e ele, na forma de esporo, ele é difícil de ser destruído, a coisa cresce. Então, pessoal, eu peço para que vocês enxerguem que rotina tem valor. Rotina, a gente põe assim um chavão, rotina é chato. Não. Gente, enxerguem o valor da rotina. Isso vai dar motivação para o dia a dia de vocês. E é muito bom fazer as coisas motivados. Coloquei ali no slide um símbolo do meio ambiente. E em todo o tempo, gente, pensem no meio ambiente. Procurem evitar o descarte necessário das coisas. Trabalhem em prol também do meio ambiente, de defesa dele. Agora, em junho, nós temos uma notícia bem nova. Eu até fiquei surpresa, eu recebi isso pela internet, que Santa Catarina, e aqui e outras 12 cidades, mas são 12 cidades de Santa Catarina, eles assinaram uma declaração onde eles se comprometem a acabar com a epidemia da AIDS até 2030. Hoje é 2018. Nós temos 12 anos para que aquele gráfico que está assim, ele faça isso aqui, ó. Nós temos 12 anos para voltar para zero. A gente só vai conseguir isso, gente, se a gente pegar essas precauções padrões, precauções universais e vestir. Muitas vezes a gente, no consultório, tomamos todas as medidas necessárias, pessoal. Gastamos dinheiro com EPI, gastamos dinheiro com medida de proteção. Só que quando a gente sai dali, a gente acaba se esquecendo de tudo e se contaminando às vezes lá fora. Hoje eu fico pensando, a gente fala tanto que no consultório passa porque é saliva, porque tem que cuidar. E às vezes a meninada sai aí e beija quantos numa noite? Aonde que está a biossegurança? Hoje, quando eu vejo a questão da AIDS e da hepatite crescer, dá a impressão que a gente tinha que ter uma carteirinha de saúde. Antes de eu te beijar, quero ver tua carteirinha de saúde. Está imunizado, não está? Quando que você fez seu último exame? Mas são coisas básicas que a gente tem que começar a repensar nossas atitudes. Coisas básicas. Senão, a gente não vai chegar nessa meta nunca. Então, a nossa meta, eu vim aqui para falar sobre odontologia, mas eu sei que todos vocês têm famílias, vocês têm filhos, e isso vocês têm que chegar na casa de vocês e conversar com a família sobre o que está acontecendo em Santa Catarina, que é um lugar onde a AIDS nos últimos anos só vem crescendo, onde a hepatite nos últimos anos só vem crescendo, que a média aqui em Santa Catarina está maior do que a média do Brasil, e tem que propagar essa informação. E eu quero finalizar, eu procurei correr bastante para dar tempo, de a gente ficar dentro do tempo, e existe, produzido pela Anvisa, esse manual de biossegurança para serviços odontológicos bem específico. É um manual bem completo, porque o início dele fala muito sobre a questão das instalações físicas, e depois ele vem para toda essa parte sobre higienização de mãos, gente. Ele tem um capítulo inteiro falando sobre isso. Um capítulo inteiro para mostrar sobre como você deve higienizar suas mãos. Então é um material muito rico e muito útil para ser utilizado por todos nós. Hoje, vocês vão encontrar, mesmo na mídia,
no YouTube, sei lá, tem muito material para a gente trabalhar em cima da questão da biossegurança. Mas, sobretudo, gente, chequem as evidências científicas. Eu posso, por exemplo, hoje estou conversando aqui com vocês, eu posso ter uma informação equivocada, né? Mas se vocês ouvirem minha coisa e vocês começarem a checar, vocês vão ver aquilo que realmente já foi comprovado e aquilo que é achismo. E hoje a gente já tem muita informação para a gente não ficar no achismo. Tá? Eu agradeço então a atenção de vocês. Eu sei que poderíamos ter falado ainda sobre a questão de acidentes com material pérfuro cortante, né? Mas isso é um outro assunto que demandaria de mais tempo ainda. Eu espero estar contribuindo com vocês, espero ter feito mais uma reflexão. Eu não tenho aqui objetivo nenhum de ensinar vocês, porque eu acho que tem equipes aí que fazem isso com primor. Eu sou uma pessoa que estou em clínica e lutando contra os meus maus hábitos na segurança. Tá? Eu reconheço isso. Né? Eu reconheço que eu preciso da ajuda dos meus parceiros, às vezes, para me chamar a atenção. Para dizer, Ana, está faltando isso. Né? Então, o trabalho da biossegurança é um trabalho que a gente faz em conjunto. A gente precisa, às vezes, do olhar do outro e ser humilde em reconhecer. Porque se eu ficar bravo quando o outro me alertar, a gente vai quebrando os canais de comunicação dentro da nossa equipe. Certo? Então, pessoal, muito obrigado por esse tempo, né, que vocês estão gastando aqui junto comigo. Né? E eu espero realmente contribuir com essa meta de nós chegarmos em 2030, mas não só com a AIDS em zero. AIDS, hepatite, sarampo e todas essas demais doenças. Muito obrigado.